A paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Aqui a gente começa então, hoje é o nosso 48º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de comentar dois capítulos, Números capítulo 25 e capítulo 26. Nos capítulos anteriores, nós percebemos a situação de Balaque e de Balaão, que queriam amaldiçoar o povo de Israel, e Deus não permitiu que isso acontecesse. Havia uma espécie de um espírito de vitória, aquela coisa assim, nós somos vitoriosos. O povo de Israel tinha acabado de vencer os dois reis, Og e Seom, e aí eles estavam com muita moral, né? Tanto é que Deus não permitiu que nenhuma maldição viesse contra o povo de Israel. O relacionamento de Deus com Israel estava lá em cima, eles estavam uma bênção, nada conseguia abalar essa nova geração de israelita. Porém, olha o grande detalhe que na realidade se tornou um grande problema. Na sequência, o capítulo 25, ele começa dizendo assim: quando os israelitas estavam acampados no Vale das Acácias, os homens começaram a ter relações com as mulheres moabitas. Elas convidavam o povo para as festas em que eram feitos sacrifícios aos seus deuses, e os israelitas tomavam parte nos seus banquetes e adoravam seus deuses. Que coisa triste! A gente vê um povo vitorioso agora sendo derrotado por dois problemas seríssimos que Deus trata em todos os tempos, até os dias de hoje, que é a idolatria e a prostituição. A idolatria é essa capacidade de olhar para Deus e falar: nós não precisamos de você, vamos adorar outros deuses, né? E a prostituição, ela está aí o tempo todo, principalmente parece que nessa nossa geração a prostituição ela é muito mais ativa do que nesse tempo aqui. E acontece que por causa da idolatria, Deus havia dito lá em Êxodo, no capítulo 32, vocês lembram? Lá quando Deus foi dar as tábuas da lei, eles estavam todos reunidos lá no Monte Sinai, pegando as leis. E aí quando Moisés desce com as leis, vê o povo adorando um bezerro de ouro, vê o povo se prostituindo, vê o povo num verdadeiro carnaval. E aí Deus vai e quebra, e Deus lança uma palavra ali e fala para Moisés: Moisés, eu vou matar todo mundo e vou começar uma nova geração com você. Moisés intercede e acha que isso não vai acontecer. Mas nesse momento, 40 anos depois, eles estão próximos já de entrar na Terra Prometida. E aí eles começam então a idolatria e a prostituição da mesma forma. É uma coisa terrível. Isso traz uma ira diante de Deus. Por conta dessa promessa, Deus ele cumpre a promessa gradativamente. Não morre todo mundo, mas eles ficam dando volta no deserto durante os 40 anos até que morresse toda essa geração, né? E esse capítulo, gente, é um daqueles capítulos bem violentos. Não é o mais violento, teve outros aí, mas esse aqui foi muito violento, porque você imagina, aqui a gente vai ler, que vai perceber aqui que vão morrer uma mulher midianita e um homem da tribo de Simeão, porque ele começou a se prostituir com ela, rebelde, pega na frente de Moisés, na frente de todo mundo e coloca essa mulher dentro de casa com rebeldia, quando havia uma palavra que o povo de Deus não podia se relacionar com o povo ímpio. E isso até hoje é assim. Quando existem relacionamentos de um cristão com um não cristão, a confusão é certa. Quando existe um namoro, um casamento, um relacionamento de amizade profunda com quem não professa a mesma fé, você vai ter problemas seríssimos, porque cada um está num princípio diferente. Agora, essa mulher
e esse homem, eles vão morrer com uma espada, eles vão tomar um homem chamado Finéias, que aliás ele é neto de Arão, né? Neto de Arão, vai pegar uma espada e vai enfiar na barriga dela e na barriga dele dentro da tenda dele, né? Do indivíduo aqui da tribo de Simeão, que daqui a pouco vai aparecer o nome dele. Então Deus manda matar todos os líderes que estavam envolvidos nessa prostituição, essa que eu acabei de ler, que eles começaram a idolatria e começaram a prostituição. Deus ficou muito irado e falou, tem que matar todo mundo. E aí mata-se então essas pessoas, morreram, Deus manda uma epidemia, e nessa epidemia morreram 24 mil pessoas, né? Moisés fala para os juízes, mata todo mundo que esteja envolvido com a idolatria e com a prostituição. Então, a ira é uma ira radical. A ira era uma ira muito forte. Mas Deus ele tinha uma certeza de que haveria um povo ainda que iria cumprir o plano e o propósito dele. E é interessante que ele chega para Finéias e faz uma aliança com Finéias. Finéias é filho de Eleazar, Eleazar é filho de Arão. Arão já estava morto e Deus chega para Finéias e fala, ó, Finéias ele pensa como eu. Já pensou? Deus falar isso é uma honra muito grande. Finéias pensa como eu, por isso eu vou fazer uma aliança com ele. E nessa aliança, a questão do sacerdócio não vai se afastar da casa de Finéias. E a gente vai ver dentro da história, quando chegar lá em Reis, a gente vai ver até Reis, a geração de Finéias sendo uma geração de sacerdócio, né? Então, houveram muitas mortes aqui. E aí Deus faz uma aliança com Finéias. E aí, quando Finéias mata essas duas pessoas, aí a ira de Deus se encerra e acaba. Parece-me que são os últimos daqueles idólatras lá do Monte Sinai, né? Não fala isso aqui, mas Deus foi matando aos poucos. E aí então Deus pede para Moisés fazer uma nova contagem, um novo recenseamento. E o interessante desse recenseamento é que o primeiro recenseamento foi feito lá no Monte Sinai. E lá no Monte Sinai foram contados 603.500 homens acima de 20 anos. Agora, nesse novo recenseamento, foi organizado por tribos, o exército já está organizado, eles foram contados, uma contagem um pouquinho menos. O primeiro foi 603.500. Esse agora foi 601.730 soldados, ou pessoas acima de 20 anos. A tribo que não é contada aqui é a tribo de Levi, que foi contado a partir de 2 meses, não, a partir de 1 mês. Foram contados 23 mil levitas, e os levitas não tinham direito à herança. Então estava tudo sendo muito organizado. A primeira contagem acontece no Sinai, a segunda contagem acontece na planície de Moabe, que aliás ficava muito próximo do Rio Jordão. Eles já estavam já na entrada já para invadir Canaã. O exército estava todo organizado. Essa é uma nova geração que nasceu no deserto, a não ser Josué e Caleb, que saíram do Egito, foram os únicos que entraram, nem Moisés entrou. A gente vai ver na sequência, nos próximos capítulos, a morte de Moisés, o grande estadista, o grande homem de Deus, profeta, líder muito forte. Deus vai levá-lo e vai dizer, como eu levei Arão, eu também vou levar você, porque você atrapalhou o plano para que as pessoas vissem o meu poder na questão lá das águas de Meribá, certo? Então, a gente vê que essa organização dessa nova geração levou a uma organização de um novo exército, né? Foram 40 anos. Acabou a epidemia, Deus organiza, falou, agora pronto, os idólatras
Eu acho que haverão aqui outras situações de idolatria, mas aqueles que saíram do Egito, em que Deus deu uma palavra que mataria todo mundo, foi cumprida a palavra de Deus. Não esqueça, Deus sempre cumpre a sua palavra. Não esqueça, a prostituição e a idolatria são talvez aquilo que deixa Deus mais irado em relação às pessoas. Hoje você é um adorador, amanhã você esquece Deus e começa a adorar imagens, a adorar pessoas, a adorar filhos, a adorar pais, a adorar país, partidos políticos. Existem vários tipos de coisas que o ser humano adora. Então toda adoração é um pecado que traz ira diante de Deus. Deus não vai matar talvez dessa forma, talvez, né? Mas eu sei de uma coisa, Jesus é o único Senhor. Então a idolatria e a prostituição, que começa inclusive com a pornografia, tem que ser extirpada do nosso meio. Que Deus abençoe e tenha uma excelente leitura.